Nós vimos na aula anterior a Alta Idade Média e agora a Baixa Idade Média, tá? A Baixa Idade Média é um período que vem logo após aquela desorganização que acontece com a assinatura do Tratado de Verdun entre os descendentes, entre os herdeiros de Luís o Piedoso. Vocês se lembram? Ele, em 842 depois de Cristo, né, divide o reino franco em 3 reinos, né? E aí cada parte do reino fica para um dos filhos dele. E ele, antes de morrer, se interna no mosteiro. E aí, em 845, esses 3 monarcas passam, então, a governar. Teve aí um período de transição. Nós temos, então, Carlos o Calvo, que fica ali na região da França, a França Ocidental, né? Inclusive ele vai ser o primeiro rei da França moderna, Carlos o Calvo. Depois, a região que hoje corresponde ali à Suíça, à Áustria, norte da Itália, né? Fica com um outro filho, né? O Lotário, e a região que hoje corresponde mais ou menos à Alemanha, tal, fica com Luís o Germânico. Pois bem, começa então um período confuso, um período complexo da história europeia, que marca, de um lado, a invasão viking, né, as incursões vikings do século VIII, do século IX, o grande exército viking, né, vocês que assistiram a série Vikings lá com Ragnar Lothbrok, também com os filhos dele, né, o Ubba, o Ivar o Sem Osso, né, Ivar o Desossado, né, o Bjorn Ironside, aqueles caras historicamente existiram. Eles invadem a Inglaterra, chegam até a França, chegam à Rússia. Muito bem. E depois, vindo lá do leste, né, nós temos as invasões árabes, a expansão árabe, né, a maré árabe, que vai diminuindo o espaço da cristandade. Junte-se tudo isso, a Europa se vê cercada, a Europa cristã, como nós a conhecemos. E assim vai, século IX, século X, até que, finalmente, isso vai forçar, não é, uma reação da Europa, que acabará tendo, de dentro dela, como dizia Marx, né, de dentro do sistema surge a superação do sistema, a própria decadência do modo de produção feudal. Por quê? A infraestrutura do modo de produção feudal já não dava as respostas adequadas à superestrutura da sociedade que estava aparecendo. Então o feudalismo começa a declinar, né? O feudalismo vai dar lugar ao modo de produção capitalista, particularmente o capitalismo comercial, que depois vai evoluir para o mercantilismo propriamente dito, clássico, depois para o capitalismo industrial, para o capitalismo financeiro, tá? Bem, as 3 grandes transformações infraestruturais que dão origem a uma nova sociedade, a um novo modo de produção, são assim, ó, a autossuficiência feudal, que não era voltada para a produção de excedentes, somente para a sobrevivência. Agora não, nós vamos ter economia de mercado, capitalismo. Para poder fazer esse comércio, das franjas do próprio sistema feudal, surge a burguesia, os habitantes dos burgos, que politicamente frágeis, né? Politicamente frágeis, vão, mas financeiramente fortes, né? A riqueza imobiliária, que era a terra, cede lugar à riqueza mobiliária, que é o dinheiro, tá? Riqueza que passa a mudar de mãos, né? Essa burguesia se associa aos reis, que estão aproveitando o enfraquecimento da nobreza para reforçar o seu poder com o dinheiro da burguesia. A nobreza se enfraquece, em grande parte pela luta nas cruzadas, pelos novos hábitos de consumo que ela adota, favorecendo, então, uma aliança entre a burguesia nascente e os reis.
surge, então, a situação ideal do equilíbrio da luta de classes entre burguesia e nobreza, para que um elemento se destaque, que é o rei, que vai ser o árbitro dessa disputa entre burguesia e nobreza. Quando duas classes sociais estão em tamanho equilíbrio que uma não consegue superar a outra, um terceiro elemento surge para servir como árbitro, né? E proporcionar aí esse processo de transição. É o caso do rei absolutista, que equilibra nobreza e burguesia. Para a nobreza, ele oferece os cargos diplomáticos, militares, burocráticos, e para a burguesia, ele oferece um território para explorar, a ampliação desse território através dos impérios coloniais, protege essa burguesia, fornece uma única lei, uma única moeda, facilita os negócios. Tá? É um casamento, então, de interesses que começa a aparecer aí. Tudo isso, em grande parte, por conta, lá no século IX, século X, do fim das invasões vikings, do aumento da produtividade agrícola e da própria reabertura do comércio através da rota da seda em direção à China. Não vinha só seda da China. Para dar um exemplo para vocês, vinha, por exemplo, um cereal chamado painço. Painço é o nome desse cereal. Tem para vender por aí, painço. E esse cereal, que serve tanto de alimento para os animais quanto alimento para os seres humanos, ele dá 2 colheitas por ano. Enquanto que as forragens normais, né, o trigo, a cevada e tal, dão 1 colheita por ano na Idade Média. Então, esse painço que vem da China proporciona ao camponês medieval 2 colheitas por ano. Ele não morre mais tanto de fome. A situação é de segurança. O cara se sente seguro e alimentado. Ele faz filhos. Nessa época, em grande quantidade. É um crescimento demográfico que não permite mais que todo mundo se acomode no feudo. Muitas pessoas são expulsas do feudo, então. As cidades que até esse momento estavam abandonadas passam a ser reocupadas. Em determinados pontos específicos, não é? Nas antigas estradas também, meio abandonadas, e nos rios, né? Nos entroncamentos de rios, começam a surgir nós de comércio. Como aumenta o comércio, mais pessoas nas estradas, aumenta a criminalidade, até porque eu tenho um número maior de marginais, de mendigos. Como os feudos estão se dividindo muito e estão se tornando antieconômicos, surge o princípio da hereditariedade e primogenitura dos feudos. O filho mais velho passa o feudo para o seu outro filho mais velho. E os outros filhos, que também foram treinados para as artes militares e tal? Ou eles viram cavaleiros andantes, cometem crimes, ou vão para a ordem dos templários, para virar cavaleiro sacerdote, ou vai buscar uma nova terra nas cruzadas, ou, enfim, né, alguma solução aí ele tem que dar para a vida dele. Tá? O arado de ferro, no lugar do arado de madeira, permite cavar buracos mais fundos no solo, buscando outros nutrientes. O moinho hidráulico, não mais apenas o moinho movimentado pela força animal, permite fazer moinhos maiores com aquelas hidráulico, e também o moinho de vento, né? Permite fazer captar mais energia e assim moer mais trigo e mais painço e mais. Então são mudanças, que geram uma nova sociedade, tá? De dentro para fora, a infraestrutura e a superestrutura. Claro que começa a faltar terras, né? Natural. E aí eles derrubam florestas, né? E vão em busca de uma expansão territorial que se dará depois com as cruzadas. Dá uma olhadinha aqui, pessoal, como a população, e depois com as grandes navegações, como a população europeia, em 250 anos, passa de 45 milhões de pessoas para
85 milhões de pessoas. Isso aqui é um aumento gigantesco da população para aquela época. Para aquela época, né? Bem, o que fazer? A Europa cercada, dividida, tem um elemento de união, que é a igreja. Então, naturalmente, vai ter que partir da igreja o processo de reunificação da Europa, de expansão da Europa na luta contra os muçulmanos, que são as cruzadas, né? Então, as cruzadas são ao mesmo tempo um movimento religioso, comercial, militar, tá? Nem todo mundo ia só em busca de terras ou em busca de novas fontes de comércio. Muitas pessoas iam atrás mesmo de salvação, né? Salvação, porque a igreja dizia que quando essas pessoas reconquistassem Jerusalém, elas iriam para o céu. Se elas matassem muçulmanos, elas seriam salvas. Então, lá que vão os europeus, né? Vamos aliviar a pressão demográfica. Os mendigos, os nobres sem terra, porque se dizia na época, e não haverá terra sem senhor e nem senhor sem terra. Esses caras precisam encontrar essa massa de gente armada, que sabe lutar, que está trazendo insegurança. Você precisa, nem que seja para dotá-los de um fanatismo, como aconteceu no caso dos cavaleiros templários, é preciso mandar esses caras para algum lugar. Vão para a Terra Santa, vão para Jerusalém. E eles vão, né? Eles vão, afinal de contas, o princípio de hereditariedade dos feudos bloqueou o acesso da nobreza à terra. Já pensou o MST, Movimento dos Nobres Sem Terra, né? O Boulos lá do Boulos é sem teto, né? Dos nobres, né? Vamos invadir Jerusalém, tal. Bem, começa então o movimento cruzadista. O Big Bang do movimento cruzadista é o Concílio de Clermont-Ferrand, em que o Papa diz que teve um sonho e que nesse sonho Jesus aparecia chorando e apontando para Jerusalém, apontando para Jerusalém, e aí ele diz: não sou eu que quero, é Deus que quer, Deus o quer, tá? Então, você está doente, vai com um peregrino, como cruzado, lutar lá na Terra Santa e você vai se curar. Surge então as 8 cruzadas. Só a primeira cruzada oficial é que realmente teve sucesso. As outras foram um remendo do remendo, né? As extraoficiais nem se fala. A cruzada dos mendigos e a cruzada das crianças foram um desastre absoluto. Tá? Quem vai transportar essa turma toda? Ora, os italianos. Por quê? Porque os italianos estão querendo reabrir o mar Mediterrâneo. Afinal de contas, eles estão ali pertinho de Bizâncio, eles fazem comércio com os bizantinos, né? Tem muito árabe, inclusive, que faz comércio com os italianos também. Então, eles, de Gênova, Veneza, tá? Querem fazer esse transporte, querem fazer toda a logística. E é claro, vão cobrar por isso e vão ganhar muito dinheiro por isso, né? Com isso, tá? Começa então as cruzadas. Olha lá. Essa primeira aqui deu certo, ó. Essa vermelhinha aqui deu certo, tá? Então eles saem de 3 lugares, né? A Cruzada dos Nobres, né? Clermont-Ferrand, tá? E lá que vão eles, ó. Notem que boa parte deles vai ser transportado aqui pelos italianos, né? Aqui é a Itália, né? Então, a partir de Veneza, tal, é que eles vão saindo. Um ponto importante de convergência, Constantinopla, e dali partindo para tomar Jerusalém, Antioquia, onde eles vão formar os chamados Reinos Latinos do Oriente. Reinos Latinos do Oriente, tá? A terceira cruzada, né, também chamada de Cruzada dos Reis, Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, Frederico Barbarroxa do Sacro Império Romano Germânico, aquele outro menino, o Rei Luís, né, lá da, lá da França, tá? Então, lá que vão eles. Cruzadistas, né? Massacres de parte a parte, tá? Então,
os muçulmanos sendo massacrados, depois os cristãos sendo massacrados pelos muçulmanos, tá? A cavalaria pesada europeia tentando fazer o seu sucesso aí. Ao mesmo tempo, a igreja vai aumentando o seu poder lá na Europa, né? Lá na Europa. E quem é contra a doutrina da igreja é julgado pelo Tribunal da Inquisição, a Santa Inquisição. Então, eu já aviso, né, quem tem problemas em ver instrumentos de tortura, por favor, pode sair um pouquinho da sala, depois volta, né? Ninguém é obrigado a ver isso, mas tá ali, né? Ó, eles punham fogo aqui embaixo, prendiam a pessoa e aqui no trono do dragão a pessoa ficava cozinhando, né? Até confessar. Depois, aqui, ó, nós tínhamos um esmagamento de crânios, não de crâneos, crânios. Né? Então, você punha a cabeça da pessoa ali e ia apertando a cabeça da pessoa até que ela confessasse que fez alguma coisa suficiente para que pusessem fogo nela. Na fogueira da crânio. Ih, agora piorou. Ah, vamos lá, vamos embora. Crânios. O cinto do estrangulamento. Você punha isso aí no pescoço do cara e ia apertando. Ia apertando. E vai indo, né? Tem a donzela de ferro, né? Esmaga-seios, forquilha do herege, enfim. Eles tinham uma imaginação realmente de fazer inveja a qualquer torturador nazista, né? Para que a pessoa confessasse. Então a religião tinha um poder muito grande. Fracasso militar, mas sucesso comercial das cruzadas, né? Olha, o mar Mediterrâneo, no qual nenhuma tábua boiava sem que Alá o soubesse, agora está reaberto para o comércio. Quem vai se beneficiar com isso, naturalmente, são as cidades italianas que vão fornecer produtos orientais, as especiarias, para os europeus nobres que voltam das cruzadas com novos hábitos de consumo. Eles entram em contato com os produtos lá do Oriente e eles querem seda, eles querem perfume, eles querem produtos para disfarçar o gosto de podre na comida, né? Quando tinha o abate do gado na época do inverno e tal. Então, as especiarias vão ajudar a conservar esses produtos e disfarçar a podridão. Tá? Rotas comerciais, então, vão se estabelecer, tá? Tanto as rotas aqui pelo interior, né? Quanto aquelas rotas marítimas, né? Então, vejam aí as rotas de alguma forma sempre passando por alguma parte do território italiano aí, tá? A Itália se beneficia muito disso, o que explica por que a Itália teve dinheiro para fazer lá o Renascimento, né? Então, é um outro mundo, né, gente? Dá para notar claramente que é um outro mundo que está aparecendo aí. Já não é mais aquele mundo fechado da Idade Média, né, do feudalismo. É um mundo muito mais amplo agora que está aparecendo, tá? Onde rotas comerciais se cruzam, surgem as feiras, com a feira de Champagne e a feira de Flandres, na França e na Bélgica, tá? Que, aliás, eram momentos muito especiais, né, da vida dessas cidades, tá? Olha aí quantas rotas comerciais na Europa daquele momento, indo em direção à Rússia, em direção à Rota da Seda, né? É realmente um momento de mudança, de transformação, tá? As cidades voltam a crescer, como eu disse, né? Elas estavam abandonadas, voltaram agora a ser ocupadas por uma nova classe social, a burguesia, a classe que vive nas cidades comerciais, aí nas cidades medievais, desculpa, que são os burgos. Só deixa eu fechar aqui que o carro do ovo está passando.
Uma barulheira, coisa. Tá? Então tá aí os burgos. Olha. Nós temos os burgos intramurais, né, que eram os burgos que se desenvolviam na parte interna dos castelos, os burgos extramurais, né, na parte externa aqui, e às vezes tinha o Freiburg, em que os habitantes da própria cidade compravam a sua liberdade do nobre. Né? O nobre, então, dava liberdade para os burgos, que passavam a ter aí a sua administração, né, autônoma. Tá? Então, aí os burgueses, habitantes dos burgos, que se organizavam em dois tipos de associação. Os artesãos nas corporações de ofício, em que cada profissão tinha a sua corporação, que determinava os materiais com que os produtos seriam fabricados, a forma com que eles seriam fabricados, o preço desse produto, quem poderia trabalhar naquela profissão, e os comerciantes que se organizavam em guildas, que determinavam o preço de moeda, como a transação seria feita, as rotas comerciais, etc. Tá? Inclusive, as cidades vão se tornando tão poderosas que desenvolvem até mesmo movimentos de rebelião contra os nobres. É o movimento comunal que eu coloquei ali, ó, tá? Ou comprando a liberdade, como eu disse, ou conquistando através das armas essa liberdade. Tá? Olha lá, as guildas e as corporações. Guildas eram associações de mercadores, né, de comerciantes, e as corporações, associação de fabricantes de produtos. Todas elas super estruturadas, né, aprendiz, oficial, mestre de ofício, tá? Jornaleiro, que era o cara que vendia a sua força de trabalho por um determinado tempo, enfim, tinha toda uma organização aí, né? Que começam a ser dominadas por certas famílias, né? Começam a ser dominadas por certas famílias. O trabalho a partir da produção, o trabalho assalariado, principalmente dos jornaleiros, né? Pessoas que durante um certo tempo vendiam sua jornada de trabalho para os seus patrões e depois, quando o serviço diminuía, eles eram dispensados, né? Começa aqui, então, ao contrário do que era o trabalho servil, em que o camarada ficava lá no feudo a vida toda. Tá? Como disse, as monarquias nacionais, então, se formando a partir dessa aliança. Mas eu repito, uma aliança dupla. Parece que é só uma aliança entre o rei e a burguesia, né? Na simplicidade é. Mas vocês que são alunos brilhantes, né? Que conhecem história bem, né? Bem, vocês já podem ir além. Ó, tem a aliança rei-burguesia? Tem. Mas tem também a aliança rei-nobreza, tá? Do rei com o próprio clero, né? Então, são múltiplas alianças que se estabelecem aqui e que tem o rei como o elemento de convergência, tá? Então, o rei protege o burguês e pega dinheiro do burguês. Pega a nobreza e dá para ela cargos, terras, prestígio, diplomacia e cargos militares. Então, o monopólio da força continua na nobreza. Se a burguesia ficar muito metidinha, você toca a nobreza em cima dela. Se a nobreza ficar muito metidinha, você pega o dinheiro da burguesia, faz o seu exército e joga contra a nobreza. E o clero fazendo ali o meio-campo entre todo mundo. O baixo clero convencendo o povo a calar a boca, né? O alto clero recrutando seus membros na nobreza, tá? Então nós temos aí um casamento de regulação entre os vários interesses conflitantes daquele momento. O que vai acontecer é o seguinte: quando a burguesia perceber que ela é forte o suficiente, que a nobreza se enfraqueceu demais, que a nobreza já não tem mais poder e que o peso se tornou um rei para ela, esse sistema das monarquias nacionais é substituído e aí nós temos a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, as revoluções burguesas, a independência dos Estados Unidos, tá? Em que a burguesia assume o poder. É o modo de produção capitalista? É, só que numa outra fase, numa outra dimensão. Tá?
Olha aí. Então, para falar, por exemplo, da Inglaterra, né, é através aqui de duas guerras que a Inglaterra consegue se, digamos assim, se unificar, né? Então, além de participar das cruzadas, os nobres ingleses tiveram uma guerra contra a França, a Guerra dos 100 Anos, que acaba lá em 1453 e 53, e a Inglaterra é derrotada, e uma guerra entre duas famílias feudais, duas famílias feudais britânicas, os York contra os Lancaster, né, que ficam lá 30 anos lutando e se enfraquecendo e abrindo caminho para que a dinastia Tudor, do Henrique VII, assumisse o poder, porque ele era aparentado das duas, por parte de mãe e por parte de pai, uma de cada família. Né? Então, começa aí o processo de centralização monárquica através da dinastia Tudor, lá na Inglaterra. Vocês já devem ter ouvido falar da série Os Tudors, né? Assistam, vale a pena. Sempre vale a pena assistir alguma coisa desse jeito. Né? Então, Henrique VII, Henrique VIII e Elizabeth I. Tá? No caso da Península Ibérica, né, de Portugal e de Espanha, primeiro, o fator de união foi a expulsão dos árabes, a Guerra de Reconquista. Né? Então, os árabes que estavam perdendo terreno e ganhando terreno de volta lá no Oriente Médio, na Europa, em função da própria divisão entre os árabes, dos califados independentes, da divisão dos árabes muçulmanos em xiitas e sunitas, tudo isso, do domínio turco sobre os árabes, tudo isso fez com que os árabes se enfraquecessem. E ao longo da Idade Média, a Espanha foi tendo um movimento de consolidação em torno de dois grandes reinos, o Reino de Aragão e o Reino de Castela, tá? Que se coagulam, né, de uma vez por todas através do casamento entre Fernando de Aragão e Leão e Isabel de Castela e Navarra. Tá? Então, a formação do Reino da Espanha aqui. Em Portugal, a dinastia Borgonha, primeiro servindo aos reis da Espanha, durante o processo de reconquista, e aí uma revolta aristocrática, né, dos fabricantes de navios associados à burguesia comercial da dinastia de Avis. Não dava para ser a dinastia de Borgonha, porque havia um novo projeto em vista, que era o projeto de ampliar o espaço nacional português em direção ao Atlântico. Né? E aí, uma nova dinastia se faz presente, a dinastia de Avis, em associação com a burguesia comercial. No caso das últimas crises que marcam a superação da Idade Média, são as famosas crises de crescimento, né? Nós temos uma peste, que é a peste bubônica, que era trazida nos navios, né? Através do parasita que vive no estômago da pulga do rato, que vivia no navio. Então vem lá da Ásia, contra ela os europeus, até pelos seus péssimos hábitos de higiene, não tem defesa. O pessoal falava, não aglomera, eles iam lá e aglomeravam. Olha, usa máscara, eles não usavam. Né? E aí acabaram morrendo. Tá? E acabaram morrendo que nem mosca. Isso provoca uma morte violenta. Né? Uma morte violenta até que eles... Vamos adquirir de rebanho lá, imunidade de rebanho. Né? Com 25 milhões de mortos. Claro, muitos nobres morrendo, né? Porque essas doenças não escolhem, né? Rico ou pobre, tá? E tinha muita crendice também, né? Uma doença transmitida pelos ratos. A igreja falou: não, a gente não sabe quem transmite essa doença. Eu aposto que são os gatos, porque os gatos são animais satânicos. Vamos fazer fogueiras de gatos, vamos caçar gato e matar gato, que é o inimigo natural do rato, né? E aí os ratos reproduzem ainda mais, piorando aí a peste negra, né? Que atinge toda a Europa. Vejam como ela vai se espalhando, né? O epicentro vai mudando,
o epicentro vai mudando, tá? Muita gente morrendo, né? Em um prazo assim curtíssimo de tempo, né? Muita gente morrendo, tá? E ela vai se propagando do sul para o norte, do sul para o norte, e não perdoa praticamente ninguém. Olha aí, os caras, a carroça da morte recolhendo, né? Vocês viram que o prefeito Bruno Covas, inclusive, já tranquilizou a população paulistana, porque ele nos disse o seguinte: o prefeito Bruno Covas nos garantiu que todo mundo vai ter onde cair morto agora, né? Deixa eu ver. Já compramos 38.000 novas urnas funerárias, adquirimos 3.000 EPIs para os funcionários dos cemitérios municipais, já adquirimos 15.000 sacos reforçados para o deslocamento de corpos na cidade de São Paulo. Estamos abrindo 13.000 novas valas, inclusive com apoio e a utilização de 4 mini retroescavadeiras. Iríamos 8 câmeras refrigeradas que podem guardar até 1.000 corpos aguardando o sepultamento. Tá ótimo, né? Então agora ninguém pode reclamar que não tem onde cair morto na cidade de São Paulo. Parabéns, Bruno Covas. Também com esse nome, né? Covas. Vejam só, aqui então, uma figura da época, né? A morte recolhendo aí os cadáveres. Essa é uma das crises. A outra crise são as jaqueries. Então é uma sociedade em crise, uma sociedade que tem que se transformar. Jaqueries porque o caipira aqui no Brasil, dependendo da região, por exemplo, em alguns lugares o caipira é chamado de jeca, jaca, jeca. Em outros lugares o caipira é chamado de colono. Lá na França, o caipira é o Jacques Bonhomme. E os Jacques Bonhomme, eles vão todos se juntar e fazer as jaqueries. Cansados da exploração dos nobres, eles partem para cima desses nobres, né? E detonam diversas rebeliões camponesas, tá? Diversas rebeliões camponesas. A coisa está mudando, gente. A coisa está mudando. É o capitalismo que está surgindo. Em termos de cultura medieval, não dá para esperar muita coisa, né? Uma cultura simples, rústica, apoiada fortemente em elementos da igreja. Se vocês puderem, eu sempre recomendo, assistam o filme O Nome da Rosa, né? Que vai ter lá no YouTube, como era a cultura naquela época. A igreja monopolizando essa mesma cultura para poder ser, digamos assim, a intérprete da palavra de Deus. E toda a riqueza cultural concentrada nos mosteiros, onde os livros eram copiados um a um, letra por letra. Verdadeiras obras de arte, cheios de iluminuras nas páginas e tal. Você veja quando Gutenberg inventa a prensa, os livros se tornam mais baratos, tem mais gente pensando, como a internet hoje em dia do nosso tempo, né? Uma visão teocêntrica e coletivista, quer dizer, Deus no centro das preocupações. Quem muda isso é o Renascimento, com o antropocentrismo. Uma das criações importantes foram as universidades, para educar de uma forma mais barata e mais rápida, tendo acesso a bons professores, um número maior de pessoas. Então, os filhos da nobreza, os filhos da burguesia endinheirada iam estudar nessas universidades. Paris, Cambridge, né? Aquela que o pessoal gosta muito, acho que é Oxford, né? Enfim, Oxford. Não sei, não lembro agora. Lá eles vão estudar nessas universidades aí, tá? Era legal porque muito bacana. O professor ficava coberto e os alunos ficavam ao ar livre, na neve, na chuva, na lama, as aulas dadas em latim. Tá? Dois grandes campos filosóficos, na Alta Idade Média, Santo Agostinho de Hipona, com a patrística, em que ele lança a doutrina da salvação. Salvação. Ele, um homem que era pecador, quando se converte, vê pecado em todo lugar.
resgata as ideias do platonismo e diz que primeiro você tem que acreditar para depois entender Deus. É a doutrina da salvação. Tá bom, pessoal? Primeiro crer e depois entender. Já, Santo Agostinho de Hipona, né? Já o São Tomás de Aquino, ele vai em outra direção com a escolástica, né? Ele quer juntar razão e fé. Ele quer juntar a razão e a fé, né? O clero, claro, é o orientador, não perdeu seu protagonismo, mas você deve entender Deus e sua origem para então acreditar em Deus. Porque quando você acredita mais em Deus, quando você crê mais em Deus, quando você entende Deus, você acredita melhor. A sua crença vem muito mais forte. Amém, amém e amém. Né? Ele lança também a ideia da doutrina do preço justo para combater aí a ideia do lucro, né? Então, é a condenação do lucro, da cobrança de juros e tal, no momento em que isso estava mais acontecendo lá na Europa. Por isso que a burguesia também vai buscar uma nova ética em algum momento, né? É a ética protestante, em que o burguês não vive em pecado. Na arquitetura, duas fases também. Na Alta Idade Média, a arquitetura românica, pesada, interior das igrejas escuro, para levar o fiel também à introspecção, à oração, não é? Eram tempos tempos de insegurança. E o outro estilo, esse aí é o Santo Agostinho, né? E o outro estilo é o estilo gótico, muito mais levado à exaltação, grandes janelas, vitrais coloridos que filtravam a luz do sol e desenhavam no chão das igrejas verdadeiras histórias em quadrinhos, contando a vida dos santos, de Jesus, dos mártires da igreja, para uma população analfabeta, né? Então, as igrejas românicas, olha aqui o tamanho da janelinha, né? Igrejas atarracadas, né? E as igrejas góticas, né? Que eram muito mais bonitonas, né? Muito mais cheias de pináculos e gárgulas, e nos contavam uma história desde a hora que você entrava até a hora que você estava lá dentro. Tudo isso, então, compunha a Idade Média. Claro que esse processo todo já não é mais a sociedade medieval, já é a sociedade capitalista burguesa. Ufa! Isso posto, queria colocar para vocês agora o seguinte: por favor, mandem para mim até às 12 horas e 20 minutos, são 11h25, os exercícios das aulas do caderno 2 de História Geral, a resposta dos exercícios do caderno 2 de História Geral. Tá? Só a resposta dos exercícios da aula 5, 6 e 7. Tá? Acho que é isso, 5, 6 e 7. Enfim, até acabar a História Geral do caderno 8, que foi o que nós vimos hoje. Tá bom? Até meio-dia e 20. Quem não mandar até meio-dia e 20 não precisa mais mandar. Manda pelo 960608159 ou pelo 964712214 ou pelo e-mail marcio.primac@gmail.com. Tchauzinho. Qualquer dúvida nos exercícios eu estou à disposição no WhatsApp. Tá? Os exercícios de História Geral. Qual é a página? Porra. Começa na página 288. Não, começa não. Vai aí na página 288 e volta uma aula para trás. Tá? E aí você encontra. Tudo bem? Beleza. Então tá, aguardo, viu, gente? Tchau, tchau.